Oi, Rê, boa noite, tudo bem? Oi, Mari, tudo Boa bem? noite. Como é que você tá? Bom, então vamos lá, Rê, se apresenta, fala um pouquinho de você e a gente começa com as perguntas. Oi, tudo bem? Eu sou Renata Moraes, sou nutricionista. Meus atendimentos são voltados para a saúde da mulher e para pacientes vegetarianos, veganos e pessoas que querem diminuir a ingestão de carne e também para pessoas que já não comem carne e querem entrar aí para uma dieta mais equilibrada. Eu faço parte também aqui do Saudabilize, orientando as meninas e fazendo nossas lives, tirando todas as dúvidas quando elas têm. É isto. Beleza, muito obrigada, Rê. Bom, E vamos começar com as perguntas, então. A primeira pergunta é assim, ó, gostaria de saber quais são os benefícios no consumo de ovos. benefício no consumo de ovo. Então, assim, o ovo, ele é um alimento que tem uma proteína de alto valor biológico, então ele tem todos os aminoácidos essenciais. Isso, Rê, deixa eu te perguntar uma coisa, porque você Hum, já falou para nós o negócio da proteína, né? Que a proteína, quando ela vem da leguminosa, ela não é completa, então tem que complementar com cereal. Eu ia te e perguntar, a proteína do ovo é completa? a proteína do ovo é completa porque é um alimento de origem animal, então tem todos os aminoácidos essenciais. Quando a gente não come nada de origem animal, a gente tem que fazer uma combinação inteligente de cereal com leguminosa para a gente consumir todos os aminoácidos essenciais. Então, os alimentos de origem animal, eles têm todos esses aminoácidos essenciais. Então, a gente não precisa ficar fazendo combinações quando a gente come proteína de origem animal. Tá. Mas E o ovo não é também assim, nossa, um negócio super proteico, né? Super não, incrível. Porque para a mas pessoa, ela vai, vamos supor que ela só coma o ovo que tem proteína. Vamos supor que uma pessoa que não come mais nada de proteína, quer comer o resto só carboidrato, quer comer só, né, coisa que tem pouca proteína, tipo arroz, coisa assim, né? É pão, por exemplo, vou dar o exemplo do pão com ovo. Até pão tem proteína, mas tudo bem. Pão com ovo. Se a pessoa for comer pão com ovo só, ela vai ter que comer 10 pães com ovo para conseguir bater a quantidade de proteína que ela precisa, né? um ovo ele tem aproximadamente 7 gramas de proteína, então não é uma excelente fonte de proteína, 6, 7 gramas de proteína. Então, o ovo a gente tem que lembrar que ele também é uma fonte de gordura e ele tem colesterol. Por mais que as pessoas falem que o colesterol do ovo não interfere no colesterol sanguíneo, existem pessoas que têm sim questões genéticas e influencia nesse controle também. Então, a gente não pode ficar consumindo muito ovo, porque você vai estar fazendo uma dieta extremamente rica em gordura saturada também. Então, tem essa questão. Agora, ela perguntou dos benefícios. Então, se a gente for observar benefício, é um alimento que tem proteína de alto valor biológico, ele tem, na gema de ovo, tem colina, que é um nutriente que é importante para a saúde cerebral, né, para a cognição, para a memória, para o foco. Só que esse nutriente também nós encontramos em outros alimentos vastamente também. A gema também é uma boa fonte de carotenoide, de luteína, de zeaxantina, que também é importante para a saúde ocular, também rico. Esses compostos também são ricos em outros alimentos, não necessariamente só na gema. E o ovo tem uma característica importante assim, interessante, que por ele ter proteína e gordura num alimento só, ele promove muito bem a saciedade. Então, as pessoas que consomem ovo, elas tendem a relatar um poder de saciedade bem bom, demorando para sentir fome, nas próximas horas, por conta dessa combinação de proteína com gordura. Se a gente for ver vantagens, são. Beleza. Porque o que acontece é que às vezes você sabe do livro, né? Aí a gente está doida para falar sobre o livro. E aí o que Ah, que acontece é que no livro, o livro é. fala muito, né, dessa combinação. Na verdade, ele fala que essa deve ser a combinação para a vida, essa combinação que você estava citando agora de gordura mais proteína.
né? Que essa deve ser uma combinação essencial para a vida, que, como você mesma citou, é uma combinação essencial para o cérebro. E esse é um livro que é uma dieta para o cérebro. Então, é sobre isso, né? É, Aí. Ah, eu falei do cérebro com relação à colina, uhum. que tem na gema, que é um nutriente que tem na gema. Essa questão do livro que fala, né, da dieta cetogênica, bom para o cérebro e tal, é outro contexto, Ah, tá. tá? Bom, mas enfim, esse é o contexto do livro, né, que fala dessa história da dieta cetogênica e tal. E a gente, aqui no Saudabilize, a gente geralmente não consome ovo. Na verdade, não tem nenhuma receita ainda dentro do portal que tenha ovo. Não. Então, eu acho que as mulheres ficaram curiosas, né? Tipo assim, aí, será que eu preciso comer ovo? Será que eu devo colocar ovo? Quais são os reais benefícios? E aí, você sempre é nossa referência, nossa inspiração aqui, então a gente quer ouvir sempre a sua opinião. Então é sobre isso, é por isso que essa pergunta veio. Entendi. Entendi. Que a gente lê um monte de coisa, Rê, a gente lê um monte de coisa nesses livros, você sabe, tem muitas informações, tem várias informações cruzadas, mas o que a gente tem percebido dentro dessas leituras e entre os nossos grupos de conversa é que tem informações de tudo quanto é lado. Então, tem um mesmo estudo, ele pode ter dupla interpretação, dependendo de quem está, do foco que você está tendo. Então a gente pensa assim que o ideal é pegar uma linha e seguir nela. Então, uma profissional confia numa profissional e vamos perguntar a opinião dessa profissional e vamos seguir na linha que essa profissional segue. E a gente escolheu você como ser essa nossa profissional, então é por isso que a gente veio te trazer essa pergunta. Porque tudo depende do contexto do ovo na alimentação, né? Então, se você for ver, o ovo ele é fundamental? Não, ele não é fundamental, porque os nutrientes que tem no ovo a gente encontra em outros alimentos, assim como a gente sabe da proteína de origem animal. Depende do contexto da dieta que você tá. O livro fala da dieta cetogênica, né? Fala da dieta cetogênica e ele expõe lá as vantagens, né? Que não são, que não tem evidência robusta para falar de todas essas vantagens na literatura. Existe mais evidência robusta falando de outras estratégias do que da dieta cetogênica em si. Então, os benefícios da dieta cetogênica, eles não são para todo mundo. Existem pessoas que têm contraindicação de fazer dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta extremamente restrita, né? Em termos de alimentos mesmo, variação de alimentos. Então, a gente pode usar a dieta, acho que a gente até falou isso, a gente pode usar a dieta cetogênica em alguns momentos estratégicos dentro de uma conduta, né? Por exemplo, de emagrecimento, onde o paciente ele faz uma estabilizada no peso, a gente faz um choque metabólico diferente, uma dieta cetogênica pode ser mais a gente avalia se esse paciente está apto para fazer uma dieta cetogênica, né? Então, assim, ninguém entra numa dieta cetogênica, eu não coloco uma dieta cetogênica para uma pessoa que nunca fez uma reeducação alimentar, por exemplo, né? Se a pessoa não tem uma reeducação alimentar, você já joga ela numa dieta cetogênica, meu Deus do céu, né? Existe um período de adaptação para a dieta cetogênica, para quem já come equilibrado, e esse período ele vai variar aí uma semana, mais ou menos, né? Para o teu organismo de fato liberar corpos cetônicos e utilizar as gorduras e os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, existem os benefícios, sim, mas não é para todo mundo, entendeu? Então, o que eu vejo assim sobre o ovo é que o ovo ele é uma questão de comodidade, porque é o que você falou assim sobre a gente ter que fazer combinações inteligentes. A gente precisa pensar um pouco para poder consumir a proteína completa quando a gente está falando de veganismo, sem nada de origem animal, né? Então, o ovo ele é uma questão de acomodado, porque é muito fácil. Primeiro que é muito fácil você comer um ovo cozido, fazer um omelete, fazer ele frito, enfim, inúmeras formas de se Tá, comer ovo. É muito fácil de comer um, dois ovos, por exemplo. Meus sobrinhos, sim, cada um come dois ovos no café da manhã, é fácil. Eles são crianças pequenas.
Então é fácil de você comer um volume, né, razoável assim. E então eu vejo que as pessoas elas usam muito isso, de tipo, olha, eu quero deixar a carne, mas eu não tenho certeza de como conseguir as proteínas vegetais. Então por isso eu vou me manter no ovo até eu aprender, ou vai se manter no ovo mesmo. Numa transição, né? É. É. Então eu Comum. sinto o ovo como um ingrediente assim, que é um ingrediente que ele é bem fácil mesmo, da gente é barato, é fácil de É comprar, barato, é fácil de fazer, fácil de preparar. A primeira coisa que todo mundo aprende na cozinha é fritar um ovo, não é não? com certeza. E não é fácil fritar ovo, não é todo mundo que sabe fritar ovo. Tem gente que quebra a gema. Não, não, aí você viu a gente falando agora, né? Eu lembrei de uma história que a dona Marilda me contou. Dona Marilda é uma senhora que eu já morei numa casa bem, no mesmo terreno da casa dela, né? E ela é Ah, casada com o seu Zé, e daquela, sabe daquela senhora assim que faz tudo, você não consegue fazer é. nada, porque a hora que você tá pensando em levantar para lavar a louça, ela já lavou. Ela é assim, ela é muito rápida, tal, tal. E aí ela me contou que ela precisou fazer uma viagem, ela sempre fazendo tudo pro seu Zé e tal. E aí ela precisou fazer uma viagem e o seu Zé ficou sozinho. E Ah, daí ela fez ali umas comidas para ele, daí chegou uma hora que acabou as comidas, e aí ah, ele foi então tinha um pouco de arroz, ele falou: "Ah, eu vou fritar um ovo para botar com esse arroz, né?" E nisso, Dona Maria chegando no portão, entendeu? E aí diz ela que ela entrou na cozinha, que ela falou: "Meu Deus do céu, que desastre! Esse homem não sabe nem fritar um ovo pela madrugada." Ele tinha enchido uma panela cheinha de óleo, encheu, achou que era pra fazer fritão. Fritura em imersão, que homem não tem noção, né? Ele falou, mas vocês falam que é fritar. Então, toda vez que vai fritar, bota um tanto de óleo e frita a coxinha, e frita a Então, eu achei que o ovo era assim. ai, meu Deus, que dó! Então, Oh, você vê que não é simples mesmo. mesmo. Muita gente que não sabe fritar ovo. Por incrível que pareça, faz outras coisas, mas fritar ovo não consegue, porque quebra gema, não sai no ponto que quer, gruda. Então, enfim, fritar ovo requer habilidades. E assim, ó, fazer ovo assim, para fazer um ovo diferente, mesmo gostoso, é meio desafiador. Vou te contar assim que lá na Austrália eu trabalhei num restaurante que a gente tinha que servir ovo pochê, né? E o Poxa, ovo pochê, para ele ficar perfeito, é uma técnica, é uma dificuldade, é um redemoinho que você tem que fazer na panela. Olha, eu gastei uma semana para aprender. Sendo bem eu sincero, eu joguei quase, assim, ó, muitas cartelas de ovo fora, porque você fica tentando aprender, né? E aí lá vai o ovo. E tinha que ficar perfeito, assim, redondinho, para entrar no prato, é, aqueles negócios, aquelas firulas, né? é muito Então tem gente difícil. que não sabe fazer essas coisas e é isso. Aí faz de qualquer jeito, faz que nem o seu Zé, né? Bota um tanto de óleo assim e o ovo lá dentro. Não. Por isso que o povo faz muito mexido, né? Mexido, e o ovo mexido também, para quem come ovo, na realidade eu nunca gostei de ovo, nem quando eu era vegetariana, o ovo mexido na gastronomia ele é melhor, né? A gente fala que ele é melhor, mais cremoso, não tão seco. E o pessoal faz aquele ovão seco, 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 e faz aquela coisa seca, né? Mas o omelete também, você sabe que eu tive uma aula, um dia de aula foi só omelete francesa, né? Porque a omelete, na verdade, ela é cremosa dentro, né? Essa Nossa, omelete que é tipo uma úmida. panqueca que se faz aqui no Brasil. Esse aqui é uma É, panqueca de ovo, não omelete, né? Você exatamente. serve isso para um francês, o cara vai falar, que Meu é Deus, isso? fica louco. Mas, enfim, o ovo na culinária, na gastronomia, ele tem muitas funções. Ele não é só isso que a gente considera, né, às vezes, a proteína e tal. Ele tem a função de enriquecer um prato, ele tem a função de trazer aeração. Então, quando você quer fazer ali, bater, você pode bater, é essencial para fazer um bolo, você bater as gemas junto com o açúcar, que aquilo já traz uma aeração inicial para o bolo. Enfim, então várias outras funções que ele tem na gastronomia, para além de ser um ovo mexido para a galera do maromba, né? Certeza, com certeza. Bom, certo. Aí depois, então, a Mari perguntou assim, que viu um vídeo no YouTube falando sobre a aveia e justamente falando sobre o glifosato, que estariam explicando que na planta, para o grão secar mais rápido, estariam aplicando na planta para o grão secar mais rápido. Igual do livro, só que no livro ele falou do trigo. O que fazer com isso? Somos obrigados a comer veneno, a não ser que encontremos orgânico? É, tem que ser.
orgânico se não quiser consumir glifosato, infelizmente, porque os grãos, trigo, aveia, centeio também, cevada também, eles usam mesmo para secagem, né? Antes de colher para secagem. Então, o ideal é, de fato, consumir orgânico se você não quiser, porque o glifosato não tem técnica que retire ele do grão, porque uma vez que ele entrou e ele consome toda a estrutura do grão, né? Inclusive na parte interna ali do grão, ele entra. Obviamente, né? A gente sabe que existem estratégias e normas para você fazer a aplicação de forma certa, em quantidade, para que diminua-se o risco, né? Para as pessoas, o tempo assim de você usar esse grão depois que você aplica esse produto, né, para correr menos risco. Mas no Brasil a gente sabe que, infelizmente, as coisas nem sempre são cumpridas. Mas mesmo assim, ainda que se cumpra isso tudo, né, a gente sabe dos efeitos nocivos aí, tanto para quem consome e quanto até para a natureza, né, para o meio ambiente, porque esses produtos, né, esses pesticidas, eles influenciam, igual a Drica falou, né? Eles vão para os lençóis freáticos e aí contaminam as águas, contaminam os peixes, contaminam, né, as algas, inclusive, e aí vai fazendo todo um estrago, mata abelha, mata toda uma população de animais, de insetos, animais que eu falo insetos ali, que são importantes para o equilíbrio do meio ambiente. Então, por isso que é tão devastador, né? Além dos malefícios para a saúde. Assim, o que acontece? Quando uma empresa vai tirar uma certificação de orgânico, né, uma empresa que planta ou que manuseia esses alimentos, ela tem que ter uma garantia de que eu não sei quantos quilômetros são hoje, mas um tempo atrás, quando eu estudei isso, era que no raio de 100 quilômetros não podia ter nenhum uso de agrotóxico. Mas É. assim, não tem como você garantir que num raio de 100 quilômetros não tem ninguém. Então é tudo, mesmo o orgânico, ainda também é o ideal, assim, é uma coisa que não é garantido que não tem nada de agrotóxico. Por Hum, quê? Primeiro que o agrotóxico a gente coloca ele na planta, depois chove, depois rega, esse agrotóxico faz o quê? Desce para o solo e penetra no lençol freático. Então, eu sei, se contamina mais rápido as que estão nas proximidades, mas também pode chegar mais longe. E aí a gente chega num lugar que é um pouco mais perigoso e que a gente pensar que na água que a gente está bebendo tem agrotóxico. Isso atinei isso há alguns anos, quando foi feita uma análise das águas daqui, da água daqui da região, da onde eu moro, e aí se detectou agrotóxico na água. E aqui tem uma região onde tem várias plantações de orgânicos na volta. Então, teoricamente, se essas plantações de orgânico têm certificação, elas estão todas garantidas pelos 100 quilômetros. Então, você imagina. Então, teoricamente, a minha cidade é um lugar onde se planta só orgânico. E na água já foi detectado agrotóxico. Então, isso vem, obviamente, dos grandes centros que estão vindo. Não tem como, é tudo interligado. A água é o que interliga tudo no mundo, né? No Brasil, no mundo. A gente é 80% água, não é isso? Então, assim, a gente é água, é muita água. Então, se essa água, esse inseticida, esse agrotóxico, ele entra em contato com a água, ele entra em contato com todos os corpos de todos os seres vivos. Basicamente isso. também. Então, esse é o ponto principal. Então, eu não sei se adianta consumir orgânico, entendeu? Porque a gente acaba pagando bem mais caro, muitas vezes chega a ficar inacessível para algumas pessoas. Não é todo mundo que tem acesso à alimentação orgânica, né? A ingredientes orgânicos são bem mais caros, até por conta dessa certificação que é caríssima de tirar, e é super difícil também produzir o orgânico, então também é sobre isso, é caro por ter um valor diferente Sim, mesmo. sim. E aí é isso, né? Assim, é o arroz, feijão, você vai ter que procurar tudo orgânico. E ainda assim não é garantido, porque pode estar vindo através da água que você bebe da sua torneira.
Ou que você mesmo está regando as suas plantinhas na sua casa, sem estar querendo colocar agrotóxico, colocando, né? Por isso que a gente deve investir muito na capacidade da dieta, com potencial antioxidante, com potencial, com compostos bioativos que fortalecem o nosso sistema para, entre aspas, combater, né, essas coisas que a gente acaba consumindo, né, que de forma indireta também, né, como isso. Então, mais ainda importante a qualidade da dieta que a gente come, né? O consumo de vegetais, de fruta, legume, verdura em variedade, para a gente variar a ingestão desses compostos bioativos, que são fundamentais para a gente equilibrar o organismo, para ele ser capaz de detoxificar isso tudo, né? Então, tem que consumir vegetais, gente, não tem jeito. Há de se consumir em abundância. E Em outro abundância. ponto que eu queria trazer também é que a gente se engana quando a gente está falando de orgânicos, falando só de plantas, vegetais e grãos. Porque, na verdade, o que acontece é que tá tudo, todo mundo está consumindo agrotóxico. Então, os animais, eles são muito alimentados com agrotóxico. Como? De que jeito, Drica? Na ração, né? Hoje, os animais não comem mais no pasto. Os animais geralmente recebem ração. Essa ração vem de uma soja transgênica, vem de uma soja cheia de agrotóxico, tal, 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 tal. Então, o que que acontece? O agrotóxico dentro do corpo, dentro do alimento, ele se liga à parte gordurosa dos alimentos. Então, quando eu comparo uma picanha com uma cenoura, não tem nem comparação a quantidade de agrotóxico que tem num pedaço de carne, que eu estou falando da picanha porque ela tem um pedaço de gordura assim, mas todos os outros pedaços de carne têm gordura entremeada, e versus quanto que tem numa cenoura. Qual parte gordurosa que tem na cenoura? Então, é muito importante a gente fazer esse raciocínio também, porque muitas vezes a gente está demonizando os agrotóxicos, falando que, ai, que horror, mas não faz muito sentido se a gente entende que ele está ligado com a parte gordurosa dos alimentos. Então, Sim, é, não vai ficar muito pouco no grão, vai ficar muito pouco na cenoura. O que vai é, ficar mesmo é no boi, é na galinha, é no peixe que é criado dentro do cativeiro. Ali mas tem, tá socado de agrotóxico. exatamente. E as pessoas não têm essa noção. Não têm essa noção. Então, é uma coisa para a gente colocar na cabecinha das pessoas e plantar isso, né? E fazer o trabalho de formiguinha mesmo. A gente É que às aqui vezes a gente chega numa paranoia, chega assim, a paranoia. Eu vejo pessoas, por exemplo, que moram em São Paulo e que comem carne, comem frango, comem peixe, comem produtos de origem animal, mas recebem uma cesta orgânica caríssima na sua casa. E nossa, mas eu como tudo orgânico, não. Você não existe carne orgânica, não entendeu? existe. Não O existe. próprio frango lá, que, não sei o quê, tem o frango, acho que tem ainda um frango orgânico do Macorim, não sei se tem ainda. Mas talvez o único que ele recebe uma ração orgânica, mas é o único. É, Carne, produção de carne não existe, produção de peixe não existe, então, aí, né? Então, o agrotóxico está entrando pela pior via, pela via mais fácil de entrar, grudado nas gorduras, na sua casa, não adianta nada você está gastando uma fortuna com hortaliça, com tomate orgânico, se você está comendo o tomate do capicanha, está contaminando tudo, verdade. né? Realmente é isso. Certo. Então, aqui mais uma pergunta, que aqui temos assim, ó. Quando estamos menstruadas, quais alimentos favorecem que esse momento seja mais suave? E eu já vou explicar o que que acontece, porque essa saudabelinda em específico, ela tem cólicas, ela também é desregulada devido à endometriose. Então, ela está nesse processo desde o dia 12, com dores que oscilam entre suave e intensa, dores de cabeça com constância. Porém, a potência vai se alternando e vem um dia de sangue com alguns coágulos. Tem dias com dores nas pernas e na lateral direita do abdômen, mas sei que é devido ao local da endometriose. É, Então, o que que você pode recomendar, né, para é, essa mulher maravilhosa, para ela ter um mínimo de um alívio nessa noite, Rê? então, na realidade, quem tem endometriose,
é, sofre mesmo, né? Com dores, e as dores são intensas. E às vezes, por mais que a gente faça tudo bonitinho na alimentação, ainda assim sofre. A gente orienta para quem tem endometriose, para quem está na fase ali da menstruação, alimentos ricos em magnésio, que auxiliam no relaxamento muscular, e aí melhora essa questão das cólicas, porque a cólica nada mais é do que a contração do útero, né, ali do endométrio, é a contração, e aí a gente sente a cólica. Então, os alimentos fontes de magnésio, priorizar os alimentos fontes de magnésio nessa Dá uns exemplos aí para nós, né, que a gente não sabe o que tem magnésio. abóbora, semente de girassol, cacau, tá? Então, cacau, então você pode usar aí chocolate 70% nessa fase que eu acho super interessante também, né? Às vezes você também é que na menstruação já passou aquela fase da pré, né? Que é a vontade do doce, do chocolate e tal. Então, pode usar o cacau 100% mesmo nas preparações, se você for fazer alguma preparação. Espinafre também tem bastante magnésio, espinafre, então lembrar de fazer o branqueamento, a couve e amêndoa também. Então pega esses alimentos e prioriza na alimentação nos dias que você estiver menstruada. Então lembra também que quando a gente tem um fluxo intenso, é importante a gente também pensar na reposição do ferro, então não deixar de comer as leguminosas, né, que são nossas fontes de ferro, né, as folhas verdes escuras também, associando com a vitamina C para a gente melhorar a captação desse ferro vegetal que a gente come. Então, priorizar alimentos fontes de ferro também é legal nesse momento por conta do fluxo intenso, se ela tiver. Ela tem fluxo intenso? Eu não lembro se ela falou. Acho que sim, que ela está nesse processo desde o dia 12, né? Desde o dia 18. Isso. Tadinha. E colocar, por exemplo, os alimentos anti-inflamatórios com mais potência aí nesses dias. Então, a cúrcuma, gengibre. Então, bater cúrcuma, se ela conseguir mesmo a raiz da cúrcuma, que tem um poder bem mais concentrado, a raiz da cúrcuma bater no suco verde, né? O próprio gengibre, né? Tá adicionando esses alimentos no dia a dia que são anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatórios naturais, a linhaça, a chia, a cúrcuma, o gengibre. Então, também são alimentos que ela pode estar priorizando aí nesse momento, consumir com mais frequência. Pode fazer o shotzinho, né, de manhã, ou bater no próprio suco verde, se ela fizer o suco verde. O shot eu acho bem legal, né? Espreme o gengibre, a cúrcuma e mistura com um pouquinho de limão e manda para dentro. Isso daí é muito anti-inflamatório, é bem bacana. Então, basicamente isso, né? Os alimentos que poderiam ajudá-la. Então, não esquecer das fibras, né? Porque é importante a gente controlar também a microbiota, às vezes o intestino fica preso, principalmente quem tem endometriose, às vezes o intestino prende, fica com o intestino muito preso, né? Então, fibras, então cereais integrais, muitos vegetais, muita fruta, legume, verdura, né? Tudo que a gente sempre orienta. Então, priorizar bastante os integrais para o teor de fibra ficar mais aumentado na alimentação. Basicamente isso, tá? Então, se às vezes ela está com muita dor, eu gosto de dar alimento mais reconfortante, aquela coisa mais comfort food, cozidinha, mingau, sopa. Eu gosto de priorizar coisas mais cozidas também, né? Para se ela tiver com muita dor. Mas aí também é uma questão de individualidade, vai da individualidade do que ela sente ali, né? De estar consumindo. Então, Rei, e o que acontece é, eu queria te perguntar, a folha do gengibre, da cúrcuma, ela também é boa? A gente pode bater no suco verde, por exemplo, ou não rola? Não sei. Não sei. Não Tudo sei. bem, Não não, sei. não sabe tudo. Eu, Não, eu não sei, porque quando a gente pega, a gente estuda o que tem que a gente ouve falar da raiz da mesmo. raiz, né? E é Aí, muito forte, menina, olho assim, ó, muito, eu tenho uma dificuldade com cúrcuma, né? Porque eu é acho o sabor muito forte. muito Então, forte. aí eu peguei e comprei umas raízes que tem aqui no sacolão aqui perto e tentei bater no suco verde, não dá.
Não Acabei fica com o meu suco verde. muito bom. Nossa, Faz tomei shot, aquele suco verde assim, ó, rezando, a custa de reza brava. Não dá. o gengibre É já muito. vai melhor, né, no suco, o gengibre. Ah, faz shot, Drica. Faz shot de cúrcuma. Ai, pois é. Ou bate, espreme bem o coal e faz o concentrado. Pode até fazer Tô pensando em fazer, mandar fazer cápsula, porque, meu Deus do céu. a cápsula, lembrando que a cúrcuma, a cápsula, ela já vem associada Com com a a piperina, né? ina, e Pois aí, é. cúrcuma, quando for manipular, mandar manipular cúrcuma com 95% de curcuminoide, porque existem vários tipos, a farmácia de manipulação, ela vai ter vários tipos de cúrcuma para ela comprar, né? Igual Uhum. no supermercado tem diversos tipos de azeite. Ela também vai ter diversas marcas para ela comprar de cúrcuma. Existem algumas patentes que já patentearam a cúrcuma com 95% de curcuminoide, que é o ativo que faz bem. Então, você já vai ali e aí você não precisa tomar uma concentração grande, você toma uma concentração menor, que já tá muito concentrado ali em curcumina, que é o ativo que a gente quer. Então, sempre fazer esse adendo na hora de mandar manipular, porque existe, senão vai vir uma cúrcuma qualquer, você não sabe a concentração de cúrcuma que você está tomando ali, né? Boa, Rê. Eu vou E também procurar isso. a cúrcuma assim, normalmente em cápsula a gente pede para estar tomando sempre associado com algum alimento, nunca em jejum igual a gente pede para fazer o shot, porque tem gente que sente desconforto no estômago com a cúrcuma, tá? E basicamente de cúrcuma é isso. 200 miligramas de cúrcuma, se for patenteada 100, é uma quantidade legal, se for com curcumina, tá bom? Beleza, obrigada. Agora, Beleza. assim, ó, o que que eu queria falar sobre o livro, né? O que que acontece? Que eu estou aqui me coçando para falar desse livro. Que a gente lê o livro inteiro, tá? Muito interessante, tal, tal, tal. Chegando no final do livro, a gente está passando raiva. Por quê? Porque o livro não dá a opção de você ser vegetariana. Você tá me entendendo? O cara monta uma dieta ali que ele acha que é perfeita, que ele mostra. Toda dieta que você passa 390 páginas lendo para chegar na 400, ele falar que tem que comer carne. Então a gente tá com raiva disso, entendeu? Mas o que que acontece? Então, assim, porque ali ele fala, por que que a gente está com raiva? Eu tô com raiva, né? A gente não, eu. Porque assim, para a gente consumir, vamos supor que eu fosse fazer, né, uma dieta cetogênica, um cardápio cetogênico. A gente já dentro do Saudabilize, a gente já tem receitas super saudáveis, são muito mais receitas muito mais saudáveis do que tem no resto dos outros lugares ali, porque a gente não usa nenhum tipo de farinha, né? É tudo isso. A gente está sempre fazendo, mas o que acontece é que quando a gente olha para a quantidade, quando a gente vai fazer, vai consumir as nossas leguminosas, que são, depois do tofu, a nossa fonte de proteína, todas elas têm carboidrato junto. Então, toda vez que tem proteína, tem também carboidrato. E ele fala que a quantidade de carboidrato tem que ser 20 gramas no máximo de carboidrato. E aí, isso aí a gente bate muito fácil, com né, poucas coisas a gente já bate esses 20 gramas de carboidrato. Então, esse é a principal questão, assim, de ter me deixado brava nesse livro, porque não tem a opção da pessoa ser vegetariana, nem vegetariana, entendeu? Vegano, então, nem passa perto desse cara, ele não deixa, né? Ele fala que você vai morrer, se você for. Então, ele defende isso, que você tem que comer gordura, 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 pouquíssimo carboidrato, fazer uma pausa de um dia na semana você come um pouco mais de carboidrato, mas nos outros dias mantém esses 20 gramas, pelo menos pelo primeiro mês, para o seu corpo ir se acostumando àquilo que você estava falando exatamente hoje. Isso. Mas o ponto é esse. Então, o que que acontece? Eu comecei a conversar com a Rei, comecei a perguntar para ela, tá, Rei, mas como é que a gente vai fazer? O que que a gente vai colocar, nós, vegetarianos? O que que nós vamos colocar numa dieta para tentar montar um cardápio vegetariano, né? E aí, o que a resposta é: a gente só vai bater a quantidade de proteína se a gente colocar proteína de soja. Então, assim, claro que é o que a Rê está falando. Por isso que para nós não é para ser uma dieta para seguir sempre. É uma dieta para ser uma estratégia de você seguir ali por um tempo. Quando você está seguindo por um tempo, você não tem que se preocupar com bater as quantidades dos macronutrientes.
Mas se a gente Uhum. está falando sobre uma dieta para o dia a dia, para você estar sempre ali, ó, eu quero fazer, vamos supor, recebi um diagnóstico, tô com sintomas, quero tentar fazer essa dieta aqui, né? E aí, o que que tu me diz? Eu te digo, tá, pode tentar, mas bota uma proteína em pó, porque senão não vai dar, né? E aí até a gente estava compartilhando, eu perguntei para ela, tá, Rê, mas aí como é que a gente vai fazer? O que que nós vamos colocar para a pessoa passar que a gente tem do Saudabiliza, a gente não usa pão, então não tem alguma coisa a passar no pão. Mas tem os wraps, onde a gente bota as coisas dentro para tomar café da manhã. Eu falei com ela, wrap também não dá. Meu Deus do céu, o que que vai dar nessa porque essa dieta cetogênica? Então eu lembrei, ela me falou que banana verde dá. Então acho que a base seria a gente construir uma alimentação, uma dieta em cima de banana verde. Então fazer sopa com biomassa de banana verde, fazer biomassa de banana verde para várias coisas. E aí eu me lembrei de uma história até de um cara que eu conheci, imagina, vou contar essa história para vocês aqui, aproveitando aqui já deixa. O cara, conheci o cara em Ubatuba, e o cara, ele vivia só na mata, ele não mora em lugar nenhum, ele só tem uma bicicleta e uma rede, onde ele de pendura entre as árvores ali, e mora na mata, não paga aluguel, tá, gente? Mora na mata, cada hora num lugar, quando descobrem ele num lugar, ele muda para outro, porque não pode, é terreno das outras pessoas. Enfim, e daí conheci esse cara e eu fiquei muito surpresa de ele me falar que ele também, não só ele dormia na mata, mas ele se alimentava de tudo que ele encontrava pela mata. Então, ele não tinha estrutura, como vocês já puderam perceber. Ele tinha uma bicicleta, não dava para ter um fogão, nem nada e tal. E aí ele então comia coco, ele comia. Eu vi esse cara subindo num coqueiro, eu não acreditei, parecia um macaco, juro para você, assim, ó, ele é bem magrinho. Ele botou, amarrou um negócio nos pés ali, foi outro. Menina, quando vi, ele estava lá em cima do coqueiro me jogando, que ele me pediu uma carona, que eu estava de Kombi, ele me pediu uma carona para levar ele num lugar com uns cocos, né? Que ele tinha achado um monte de coco, ele falou: me ajuda, queria pegar esse coco dali e levar para lá, que eu vou ficar uns dias nesse lugar lá para eu poder comer esses cocos. Eu falei: tá bom, né? Aí eu achando que o cara tinha os cocos ainda, tinha comprado os cocos, sei lá. Eu sei que o cara me parou o negócio, me parou ali, eu parei com a Kombi. Ele subiu lá e foi jogando os cocos lá de cima para debaixo da Kombi, eu enfiando na Kombi para levar ele para o lugar não. Mas, enfim. E aí, assim, achei muito interessante, claro que eu fiquei muito curiosa, queria saber o que mais que esse cara comia, né? Porque todos os alimentos que ele comia deviam ser muito interessantes, coisas da mata que a gente nem imagina que come. Total. É, e aí o fato é que eu conheci ele, e aí eu conheci ele através de uma das ex-mulheres dele e que ele usava a estrutura da casa da mulher para fazer umas comidas, né? Então, tipo assim, o cara não tinha fogão, bem fácil viver assim com uma ex-mulher boazinha que te empresta a cozinha, né? Tá, daí além desse filho que ele tinha com essa ex-mulher, ele tinha mais outros 3 filhos com a mulher que estava me dando aula de surf, então estava tudo interligado também. Então, assim, é muito fácil, muito cômodo o cara falar que vai viver na mata, que vai, E se, vai, se, vai viver do coloco, que encontrar botando 4 filhos no mundo, meu né? Deus, que louco! Esse é louco! E o mais louco são as mulheres que casam com ele, você tá louca? Essa mulher do 4 filho foi a mais louca, porque ele já tinha feito isso com os outros, que já tinha 3, aí ela ainda foi engravidar dele, ela foi bem louca, né? Já Meu sabia que o cara queria morar na mata, viver daquele jeito, pô, Meu abandonando os filhos. Tá, Deus! e às vezes mulher que se virem para alimentar essas crianças, né? E o cara É, fica lá catando o coco por onde ele passa. Mas enfim, aí contei toda essa história para contar que com esse cara eu aprendi realmente a potência da banana verde, gente. A gente só faz a biomassa, a gente cozinha ela, e na verdade ela crua é um espetáculo. Porque se você pegar ela e ralar ela assim, ó, e colocar, espalhar ela na frigideira, ela faz uma tapioca, sem sabor de nada. É só ela raladinha, uma encosta na hora que ela cozinha, igual a mandioca, uma encosta na outra, forma uma teia. E nesse cara fez isso aí. Ele fez tanta coisa com banana verde nesse dia ali que eu estava lá na casa dessa ex-mulher dele para comer. Era tudo assim, sabe? Então eu fiquei imaginando que a gente daria para a gente fazer, por exemplo, Rê, dá para cortar a banana verde bem fininha assim, botar na air fryer, fazer tipo um chips para a gente comer com ah, hummus, com alguma coisa, com certeza. Dá para né? fazer. Opa, dá sim. E a panquequinha também, olha, perfeito. É porque a banana verde é bom porque ela não tem leite, né? Igual algumas frutas verdes, né? Então, nossa, deve dar para fazer muita coisa mesmo.
Mas eu acho que deve. É que eu pedi para o pessoal aqui do Sacolome trazer a banana verde, mas eles não conseguiram, porque semana passada estava chovendo muito, eles não conseguiram colher. Mas eu quero experimentar fazer. Deve dar para fazer tipo aquelas panquequinhas, igual a gente come panqueca de aveia no café da manhã. Deve dar para fazer com biomassa, só a Ah, biomassa. Vou sim, no máximo colocando um pouquinho de aveia, né? Ou farinha. botar aquele pozinho daquela proteína. É, uhum, exatamente. A gente tem que colocar um pouquinho da proteína para a gente conseguir, ou a gente comer um pouco mais de tofu. Só que a gente corre o risco também, porque o tofu ele tem carboidrato. Então, se a gente exagerar, a gente acaba que exagera no carboidrato. É uma dieta que, quando eu calculo ela, é difícil para a gente conseguir conciliar as quantidades. É quando ela é sem proteína animal. É bem difícil. Não é fácil, mas é super Mas se possível. botar o ovo já está super fácil. Não, Já o ovo entra super fácil, só né? que a gente não põe muito, porque senão extrapola a proteína. Porque a dieta cetogênica, ela não é uma dieta proteica. Ela é Uma uma dieta gordurosa. pobre em proteína também, né? Então, 70 a 80% das calorias da dieta, ela deve ser de gordura, não de proteína, né? Então, é a gordura que vai ser a protagonista da dieta. Então, a gente vai investir bastante em abacate, nas sementes, farinha de amêndoa, né? Os grãos que tem baixo carboidrato, a gente pode também usar um pouquinho de quinoa, mas pouquíssimo. Fruta, fica muito limitado em fruta, a gente fica com as frutas de pouquíssimo carboidrato, como maracujá, frutas vermelhas, morango, a gente fica bem limitado na fruta mesmo. Então, é uma dieta que, por isso que ela não é interessante fazer por um período maior, porque a gente fica com comprometimento na ingestão dos nutrientes mesmo, das vitaminas e dos sais minerais, né, que estão presentes aí nos alimentos de origem vegetal. Então, tem que ser muito bem calculada e o período que você faz. E lembrando também, não é todo mundo que se adapta à dieta cetogênica. Eu já tentei introduzir dieta cetogênica em paciente, o paciente não se adaptou. Tem muita dor de cabeça pela restrição significativa severa de carboidrato, né? No começo pode dar muita dor de cabeça, e mesmo passando a fase de adaptação, a pessoa às vezes ainda continuou com dor de cabeça, então você vê que é uma pessoa que não vai tolerar. Né? Não precisa insistir, porque você consegue benefícios metabólicos também de outras formas. Então, é uma dieta que é para a gente fazer por um período, mas é interessante, a gente consegue. O poder de saciedade é muito grande, porque gordura, né? Então, a gordura dá saciedade, então a questão não é a fome, né? A questão mais é a limitação nos alimentos, mesmo que a gente não consegue ficar variando muito em termos de vegetais e tal. Até nos legumes Eu acho que é isso, que essa questão dos carboidratos, assim, é bem desafiador mesmo, é diminuir os muito. carboidratos. Porque eu comecei, quando a gente começou a ler o livro, daí eu falei, tá, então eu vou tirar o glúten também. Daí comecei a tirar o glúten, e o glúten não é assim, eu achei que fosse ser mais difícil, sendo muito sincero. Quando a gente come em casa, não é tão desafiador. Quando você vai comer na rua, daí eu não preciso falar, né? Mas comer em casa não é tão desafiador. Agora, essa semana, ontem, um dia que eu comecei tentando a cetogênica. É muito desafiador. É muito, porque qualquer coisa que você pensa para comer, puta, vai passar os carboidratos. Ah, Tá morrendo de fome. Ai, não pode comer uma manga. Ah, vou comer a é, manga. Comi a manga. aí come, você vai lá e come amêndoa, nozes, castanha do Pará. É isso. Mas tô sem essas castanhas aqui agora. Então eu falei, eu tava com lombriga de tarde e aí não tinha, eu ia ficar comendo morango. Morango não vai me saciar minhas lombrigas. A manga sacia. Então É, aí peguei e comi manga. Mas enfim, é super desafiador. E eu tô tomando, bom, eu tô fazendo, vai de baixo mais ou menos, mas tô tomando suco verde, tô tomando Rodrigo, umas coisas normais. Não tô assim você sabe também extremista, mas tô prestando atenção porque quero perder uns quilinhos, né, meu filho? Tá chegando o verão, a então, gente começa a aí você malhar. que estatisticamente, com relação à perda de peso, uma dieta
com baixo carboidrato, seja ela low carb ou seja ela cetogênica, no final das contas, depois de um período, eu não lembro quanto que é esse período, tem um estudo mostrando, é, a perda de peso, ela se equivale, no final das contas, com uma dieta normal em carboidrato, pela restrição calórica, né? Então, por exemplo, você vai fazer aí 3 meses de dieta para perder peso. Então, no final das contas, se você faz low carb, cetogênico, uma dieta equilibrada, normal em carboidrato, no final dos 3 meses, a perda de peso é muito semelhante. Então, às vezes, se você não tem aí uma resistência à insulina, um diabetes que você precisa baixar, a dieta cetogênica ela faz isso, né? É muito significativo, então, tanto que a gente é uma das ações que a gente faz para usar a dieta cetogênica é isso também. Você também pode ter benefício com uma dieta em carboidrato, você fazendo restrição calórica, pronto. Né? Então, tem que ver, porque às vezes não vale a pena o crime, entendeu? Não, mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que experimentar no nosso corpo, sentir, ver se a gente se sente bem, porque tem vários relatos de pessoas que se Eu sentiram tenho. com muito mais energia. E eu vou te dizer que sobre a energia, realmente, depois que eu tirei o glúten, eu sinto muito mais energia no meu corpo, Aham. principalmente depois das refeições. Mas, enfim. É isso, né? Eu acho que a gente também tem que. A gente pode e deve fazer nosso corpo de laboratório, saber como a gente se sente nas determinadas situações. Por exemplo, eu estou no segundo dia com essa proposta e já vi que, putz, não vai dar, assim, com tanta limitação de carboidrato, né? A É manga eu vou comer. Não é fácil. Tem que ter muita força de vontade. Só que depois também que passa a adaptação, que você se adapta à estratégia, você vê que fica mais fácil. Então, o desafio maior é ali a primeira semana, os primeiros 10 dias. É bem desafiador mesmo. Até porque você sente cansaço, você sente a fraqueza da privação do carboidrato. O teu corpo está tendo que pegar outra rota metabólica para te dar energia, né? Então, É você... isso que ele fala, esse é o argumento dele, que os nossos corpos estão viciados nessa rota metabólica do carboidrato. E a Uhum. gente come muito mesmo. Se você for observar a dieta do brasileiro, a gente come muito carboidrato mesmo. Não é só o pão, né? São muitas outras coisas. Falta não. O cara faz isso. Ele pega um pão, coloca dentro purê de batata, para fazer um hot dog. Tá de brincadeira com a minha cara. Isso é carboidrato dentro de carboidrato. Não tem necessidade de uma coisa dessa, né? Então, eu acho que se a gente olhar com amor, com amorosidade para a nossa alimentação e falar, não, realmente aqui eu não preciso comer o arroz, a batata e o macarrão. Claro, e quando também, né, os estudos falam, mostram para gente que o brasileiro ou o mundo tem um aumento significativo da ingestão de carboidrato. Normalmente, isso é de carboidrato de açúcar, carboidrato de produto industrializado, desse monte de Uhum. coisa que a gente tem disponível, fast food e tudo mais. Normalmente, esses números estão associados a esse padrão alimentar, ao padrão alimentar da dieta ocidental, que é extremamente rica em gordura saturada, em carboidrato refinado e tal, que é diferente de você ter uma dieta com carboidrato baseada em alimentos integrais, carboidratos do bem que a gente fala, né? Cereais integrais, os tubérculos e tudo mais. Se você sabe equilibrar isso dentro de uma alimentação, você sabe que você não é legal você misturar macarrão, batata, pão, né? O cachorro quente com a purê de batata, isso a gente, né, aprende. Mas se o padrão alimentar for um padrão, por exemplo, o que em termos de evidência, o que tem mais na literatura em termos de padrão alimentar que é de benefício para a saúde é o padrão alimentar da dieta mediterrânea. Então, explode
artigo científico falando da dieta mediterrânea, que tem um monte de benefício. E o padrão da dieta mediterrânea vem com carboidrato também, mas dos alimentos integrais, dos grãos integrais, dos tubérculos, das frutas, e assim você consegue fazer uma alimentação muito diversificada, variada, e não tem, e comendo carboidrato que não tem nada a ver com esse padrão que a gente fala que está adoecendo as pessoas, está deixando todo mundo doente, está deixando todo mundo. É esse estilo, né, de padrão alimentar que de fato adoece. Uma dieta com carboidrato integral, muito bem equilibrada, não vai fazer isso. Né? Então, isso é muito É. importante que as pessoas entendam. O que eu acho é isso, que a gente também tem que tomar muito cuidado para não entrar numa paranoia, né? Porque, assim, a gente já sabe que quando a gente decide ser vegetariano, ser vegano, a gente já tem esse trabalhinho, a gente tem que pensar no que vai comer, né? Que não é, sentei na mesa que eu quero comer ali, comer carne, quase tá. Não. Então, a gente já entendeu que esse padrão não é legal para nós, que não é o que a gente quer. Aqui dentro do Saudabilidade, eu tô falando, tá? Eu não esqueci o resto de fora. Então, o que acontece? Para nós já é desafiador a gente pensar o que é saudável, o que tem falar sobre umas restrições, sinceramente tem que tem que ser um acompanhamento de um profissional, tem que ser por alguma recomendação, e aí o direcionamento desse profissional nesse sentido, tá, mas aí o que que eu faço? O que que eu vou colocar? Por exemplo, quando eu estava conversando com a Rê, pensando nesse cardápio, dessa dieta, aí ela foi me falando as coisas que dariam, porque eu sozinha na minha cabeça não conseguia pensar em nada que desse para fazer a função do rap, a função de alguma coisa para a gente colocar ali, né? Então, aí então o certo é ter uma orientação, não fazer da sua cabeça, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar soluções que sejam práticas. A alimentação saudável, ela tem muito a ver com praticidade. Você só vai conseguir manter se for prático para você. Se for Exato. muito desafiador, você tem que arrumar banana verde toda semana para poder fazer. Esquece. Então, Agora, se você tem uma produção perto de banana, você consegue pegar a banana verde ali no vizinho, nananã, você gosta do negócio de banana verde, você quer, tá tudo certo. Mas agora, né, tem que pesar e isso não é aí. todo lugar que encontra banana verde. Não é. Não, Aqui não onde eu confio. moro a gente até encontra, mas não é todo lugar. Interiorzão a gente encontra. Mas, por exemplo, cidade grande, sei lá, eu acredito que é super difícil de achar isso. Mas, Então, aqui, assim, aqui é super difícil de achar, porque eu encontro no mercado, você vai no mercado, às vezes tem umas bananas verdes, só que o pessoal desse sacolão falou para mim que se a banana verde tiver com gás, tiver sido aplicado gás nela, para ela amadurecer mais rápido, daí não presta para não, fazer biomassa. exatamente, porque a gente tem que ver exatamente isso, eu ia falar. Quando a gente vai comprar a banana aí no mercado, ela tá verde, ela não tá no ponto da banana verde que a gente quer, porque ela já ficou lá na estufa com o gás para madurar. Tanto que você chega em casa, dá um dia, dois, ela já tá amarelinha. Então ela não tá verde. A banana verde para madurar, ela demora um tempão para madurar. Então a banana tem que ser de fato colhida verde e você usar ela. Aquela que a gente compra no mercado que está lá no depósito que eles estão esperando madurar para colocar, essa infelizmente não, você não vai ter só amido resistente ali, entendeu? Tem tudo isso. Não Então, aí, tá vendo? Você vai ficando cada vez mais difícil. E é, tem que ser prática, tem que ser fácil, tem que ser viável. Não dá para é, você mover o mundo para conseguir comer, senão você vai desistir. Você é. desiste da alimentação. Você desiste da dieta. Esse amigo teu que fazia banana verde, ele colhia da mata a banana, né? Amigo meu, Colhia, não, Rê, pelo e amor de aí, Deus, né? e aí é legal. Amigo meu, não, é o pai das 4 crianças lá que eu É, conheci. Exatamente. Aí ele colhia lá, né? No terreno é que ele achava, dos outros e tal. isso sim é banana verde. É aquela banana bem verde mesmo, cascuda, difícil de descascar, que tanto que a gente cozinha ela, né? Para descascar. Sim. Mas é isso, assim, você vê, né? Que coisa esse moço, mas ele come muitas coisas muito interessantes, assim, nossa, faz cada Ah, coisa com coco também, maravilhoso, né?
Mas é sobre isso, né? Tipo, o cara que. Ó, como que o cara vive desse jeito, que o cara não carrega nem sal, né, meu? O cara vai, Tem que sabe, ser, vai na casa das ex-mulher para poder cozinhar. E aí, tem, claro, ele fala, e aí ele fala que ele vai lá e cozinha para o filho, realmente, né? Ele vai lá e deixa umas comidas, deixa uma bagunça também, mas deixa umas comidas deixa. para o filho, né? Realmente. Não, mas tem que ser muito desapegado, né, para viver uma vida dessa, de fato. Não é tudo, não é pra, aliás, acho que não é para ninguém, para muita gente, isso não, pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Assim, ó, se você começar a olhar os indígenas, você já, não sei se você já teve a oportunidade de ir numa comunidade indígena, eu tive uma vez numa comunidade indígena, ali também em Ubatuba, e realmente é impressionante, assim, que eles não vão ao mercado mesmo, eles compram o que tem ali, eles comem o que tem ali na terra, né? O que a terra dá, Ah, mandioca, milho, é isso. entendi. E para mim foi muito impressionante dessa vez que eu estive dentro dessa comunidade indígena, Rê, porque a cozinha é no chão. Nossa. Tipo, é um buraco, ali faz fogo Aí, e aí, tipo, e eu falava, tá, mas cadê as panelas? Não, não tinha panela, não tinha nada, não tinha nada, não tinha prato, não tinha talher, não tinha panela, não sei como é que eles cozinhavam. Eles não me é, deixaram ver como é que eles cozinhavam, mas eu fiquei muito curiosa, porque é isso. Era a cozinha, e tá aqui a cozinha. Aí eu ah, cheguei, falei, ué, mas cadê? cadê a pia? Cadê o fogão? Cadê as coisas? Era só um povo sentado no chão, assim, e É, aí ela me mostrou o buraco no chão, falou, aqui, ó, o fogão. Falei, ah, higiene também, né? Zero, porque não tem como. Aí é onde a gente acaba meio que prestando muito, se você prestar muita atenção, você não. não, sinceramente, se qualquer coisa que eles fizessem para mim ali, se eles quisessem cozinhar alguma coisa para mim, eu ia comer, mas assim, claro que por respeito, muito respeito, né? Claro, claro. Mas o que acontece é que putz, é uma questão É e muito. assim, eles são muito fortes também, eles sobrevivem a tudo isso, e aí, Não, junto com ali com a terra, a gente acha que aquilo é sujo, mas aquilo não é sujo, porque se não fosse sujo, eles não teriam sobrevivido há tantos anos. é igual quando a gente fala para colocar a criança na terra ali para andar, descalço e tal, você desenvolve os anticorpos ali, né? Com certeza, obviamente, contaminação uma outra acontece, mas desenvolve, são fortes. E outra, come comida de verdade, come comida in natura, pegou e comeu. Você imagina a imunidade desse povo, como que não é, né? Completamente diferente da nossa, que a nossa microbiota intestinal, vou falar uma palavra aqui, podre, né? Porque todo mundo tem desbiose, né? Porque todo mundo come muita coisa industrializada, eles não, eles, né? É natureza, então é sensacional, né? Tem esse lado aí também. Então, é isso. Você pode perceber, dificilmente você vai encontrar um obeso numa comunidade indígena. País, né? Porque tem muita comunidade indígena que já está bem urbanizada e já está comendo também do mesmo jeito que a gente come. Mas numa comunidade raiz, você não vê um índio obeso. Porque o que consumir para ficar obeso, gasta energia, vai pescar, descasca a mandioca, rala a mandioca, entendeu? Gasta-se Anda energia. o dia inteiro, minha filha, é para cima e para baixo, andando, aquelas perninhas não param. É É, todo mundo na comunidade desse jeito. E eles todo estão mundo. sempre trabalhando, fazendo alguma coisa com a terra. Ninguém está É, sentado na frente do computador, que nem a nossa geração. Então, eu entendeu? acho que esse é o problema da nossa geração, é ficar sentado na frente do computador, ficar sentado num sofá, né? E não. Claro, isso, tudo que a gente está vivendo hoje em termos de saúde, tudo, é tudo consequência, né? Dessa evolução toda que a gente vem tendo aí, tudo consequência. Bom, então é isso, meu bem. Por hoje, a Mari, eu acho que a Mari estava tentando arrumar o celular, telefone aí, ver se ela conseguia mexer para falar conosco, para a gente ouvir a voz dela pela primeira vez, mas acho que não rolou. Ela escreveu algumas coisas aqui, a Ana precisou sair. Então tá. Então é isso, Rê. Ah, aqui, ó. A Ana falou que tentou fazer um ovo pochê uma vez e deu muito errado. Se tentar várias vezes, né, Drica? Faz sopa de ovo no Eu, eu, final. eu, particularmente, eu não consegui fazer ovo, porque Não conseguiu? não, ficava horrível, horrível, horrível. Eu falei, quer saber?
Eu não vou precisar disso para viver na minha vida. Eu aprendi, menina, que eu trabalhava nesse restaurante. Meus sobrinhos adoram. Sempre que eu encontro com eles, eles pedem. Ah, tia Drica, faz ovo com Eu já ensinei não sei quantas vezes, mas eles também não dão conta de fazer. É, Nem não. eles, nem a moça que trabalha na casa deles. É desafiador, menino. É desafiador. Então tá bom, Rê. Muito obrigada. E é Obrigada. isso. Boa noite. Tchau. Tchau, Mari. Boa noite. Tchau, Mari.